Seca calma. Rússia e Irã alertaram Israel e os Estados Unidos em meio à guerra no Oriente Médio e ameaças nucleares. O chefe da Organização de Energia Atômica do Irã, Mohammad Eslami, condenou nesta quarta-feira Israel por ameaçar usar armas nucleares contra a faixa de Gaza, enfatizando que isso também significa que Israel admitiu possuir armas nucleares. Ele acrescentou que já era hora de as organizações internacionais, especialmente a ONU, tomarem medidas decisivas contra Israel, que ele disse ser uma grave ameaça à paz e segurança globais. Mais uma vez, um funcionário do regime sionista admitiu possuir armas nucleares e, mais importante, ao ameaçar o povo oprimido e inocente de Gaza, questionou os princípios mais básicos do direito internacional e da Carta da ONU. Eles deveriam anunciar as consequências da ameaça do uso de armas nucleares por este falso regime ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, além de condenar estas ameaças destrutivas que são contrárias aos princípios e objetivos da Carta da ONU. Em 5 de novembro, o ministro do Patrimônio israelense, Amishai Eliyahu, alertou que uma das opções possíveis para Israel seria lançar uma bomba nuclear na faixa de Gaza. השר אליהו, אם לשיטתך בעזה אין בלתי מעורבים ולא היו צריכים להכניס סיוע הומניטרי, מבחינתך מחר בבוקר הציפייה שלך שהיינו מטילים מה שנקרא איזושהי פצצת אטום על כל עזה, משטחים אותה, מחסלים את כל מי שנמצא בה, זה דרך אחת. ודרך שנייה היא גם לבדוק מה חשוב להם, מה מפריד אותם, מה ייצור להם את ההרתעה הבאה. זה שאתה הורג אותם, הם חלק, הם לא מפחדים מהמוות, צריך לזכור את זה. Por sua vez, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, fez uma série de questionamentos, já que Israel diz oficialmente que não possui armas nucleares. Isto levantou um grande número de questões. Pergunta número 1. Acontece que estamos a ouvir declarações oficiais sobre a presença de armas nucleares? As seguintes questões que todos têm: onde estão as organizações internacionais? Onde está a Agência Internacional de Energia Atômica? Onde estão os inspetores? O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que as nações ocidentais estão a orientar ativamente os países do Oriente Médio para um potencial conflito em grande escala. Neste momento, estamos a testemunhar como os anglo-saxões estão literalmente a empurrar o Oriente Médio para a beira de uma grande guerra. As consequências desta abordagem ocidental são evidentes na Ucrânia, no Iraque, na Líbia e na Síria, sendo o resultado final a perda ou o enfraquecimento da condição de Estado nestes países. Outras consequências incluem um aumento do terrorismo e do extremismo, destinos humanos destruídos, famílias desfeitas e o afluxo maciço de refugiados. Os métodos utilizados pelos Estados Unidos e pelos seus aliados estão a semear o caos em várias regiões do mundo, alimentando conflitos entre países e povos, exacerbando tensões interreligiosas e interétnicas. O Ocidente habituou-se a resolver os seus próprios problemas à custa dos outros e a explorar os recursos de outras pessoas. E, contrariamente aos processos globais, espera governar o mundo interferindo nos assuntos internos dos Estados. A Rússia apelou a ambos os lados para cessarem as hostilidades, acrescentando que a crise do Oriente Médio só pode ser resolvida com base na fórmula de 2 estados do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que apela a um Estado palestino independente dentro das fronteiras de 1967, com a sua capital em Jerusalém Oriental.